Meu nome é Vitor Gustavo Soares Ribeiro, tenho 25 anos e sou engenheiro agrônomo e atualmente eu faço mestrado na Universidade Federal de Viçosa, estou aí na reta final. E o tema da minha dissertação, que a gente está trabalhando, nanotecnologia na produção de fertilizantes inovadores, porque a nanotecnologia hoje em fertilizantes ainda é uma tecnologia embrionária, está emergindo agora. Então a gente está tentando diminuir as perdas de nutrientes via esse nanocomposto. Então a gente está utilizando isso para aumentar a eficiência dos fertilizantes, por consequência ter uma produção mais sustentável. Iniciei meus estudos ali no início do ano de 2019, já tinha feito inglês previamente, mas sem muita efetividade, e resolvi entrar por alguns motivos. O primeiro deles foi porque meu irmão e minha irmã já faziam e já sabiam, tinham um certo nível de conhecimento no inglês, e eu era o perdido dos irmãos, né? Não sabia ainda o que eles estavam comunicando e achava aquilo interessante. O outro fator foi realmente a necessidade. Me vi pressionado pelo que eu faço hoje, que é a pesquisa, porque a maioria das literaturas estão tudo em inglês, o que tem de novo na ciência está tudo em inglês. Então, de certa forma, a gente precisa aprender para entender os novos métodos, o que está rolando de novo. Então, entrei no inglês com expectativa muito grande. Já tinha ouvido falar do inglês e que realmente as pessoas eram satisfeitas. Depois de 6 meses de curso, fui para o primeiro English Day que eu participei. Mas antes disso, não foi muito fácil os primeiros dias de adaptação. Confesso que eu sou tímido, vergonhoso, então assim, falar em público para mim, até o momento que eu iniciei, era complicado, ainda mais em inglês, né? Então assim, a insegurança era muito grande, mas com as aulas presenciais e com os professores, isso foi melhorando e a gente vai meio que se acostumando com aquilo. Começa um pouco a se desinibir, começa a se soltar mais. Então as aulas presenciais, junto com os colegas, né, e com os professores, isso é fundamental para que a gente se desenvolva. Não adianta nada ficar só em livro se não tiver conversação. Acho que o que faz o diferencial é isso, ter esse nível de conversação muito intenso e não ter vergonha, né? Então assim, eu fui me desinibindo nesses primeiros 6 meses até chegar o momento do English Day, que foi o evento para mim assim, que foi marcante na minha trajetória aqui no Inglês para Desesperados. Porque foi lá que eu me vi forçado realmente a falar. Tinha pessoas de níveis 2 anos à frente do que o meu, e eu me vi forçado a ter que falar, porque se não falasse pagava prenda. Então, quando eu era muito vergonhoso, fui forçado a falar o inglês, mas forçado no bom sentido, né? Porque depois do evento, eu percebi que aquilo foi a mudança de mentalidade, né? Ou a chave girou na minha cabeça. O inglês funciona dessa forma, você aprender. O que foi fundamental para mim foi o primeiro contato, ou o primeiro impacto, assim, foram as videoaulas. É de uma maneira muito didática. Na maioria das vezes, as pessoas têm o conhecimento, mas não conseguem passar aquilo para os alunos. Então, essa didática é diferencial. Você tem videoaulas extremamente animadas e com a didática muito fácil de se aprender. São coisas de associações, por exemplo, você faz associações com coisas do dia a dia e isso te faz lembrar as coisas com mais facilidade. O segundo ponto foram as aulas presenciais, que são repletas de jogos, de games, né? E que a gente também faz associação com coisas do dia a dia. Então isso facilita muito. Além do que, os professores, eles têm uma empatia muito grande com os alunos. Eles se sentem no lugar dos alunos. E dessa forma você consegue melhorar o convívio entre professor e aluno. Não é aquela coisa engessada, você tem que fazer isso e pronto. É desse jeito e pronto. Então assim, esse poder de conversar com o professor de uma forma mais tranquila, de uma forma como se fosse um amigo mesmo, isso também facilita. Outro fator importante é o ambiente da escola. É um ambiente que te traz prazer em estudar, vamos dizer assim. É um ambiente aconchegante, que te traz um ar de intelectualidade. É uma coisa para mim assim, são os 3 pontos que fizeram total diferença. Aí depois vieram mais 2 semestres aqui no Inglês para Desesperados. Fui evoluindo cada dia mais e me apaixonando pelo inglês cada dia mais. E hoje eu vejo que faz total diferença na minha vida. Porque não só para ler artigo, ler texto, essas coisas, mas para convivência, tanto em redes sociais. Por exemplo, esses dias tive em contato com um americano que foi no laboratório do Unipan e eu, por coincidência, cheguei no mesmo momento que ele. Não pretendia ir no laboratório naquele dia e cheguei lá e ele chegou logo após. E eu tive a oportunidade de conversar com ele. Então aquilo para mim foi muito gratificante, é um sentimento, cara, eu confesso que é até inexplicável, porque você conseguir conversar com a pessoa sobre o assunto que você trabalha ou sobre qualquer outro assunto é muito importante. Então você se sente um cara, vamos dizer, globalizado, vamos dizer assim. Você consegue ver vídeos, filme,
artigo, qualquer coisa de rede social em inglês, que você tenha um certo entendimento. Isso facilita seu convívio e te deixa muito satisfeito. Então, assim, para mim foi de extrema importância o inglês, não me arrependo em momento algum. Lembro de uma coisa importante, que até em dias de chuva, de moto, eu vinha pro inglês. Então, assim, não adianta de nada também você não se dedicar, né? Então, assim, é um fator muito importante. Sair debaixo de chuva para vir estudar. É a disciplina que a gente tem ali todo dia, tijolinho por tijolinho, que no final vale muito a pena. E hoje eu me sinto muito orgulhoso das decisões que eu tomei no passado. Passado, vamos dizer, 2 anos atrás. Me sinto muito feliz hoje com o que eu conquistei com o inglês e muito feliz também por me tornar uma pessoa melhor também, porque o Inglês Foi Desesperado não ensina só inglês, né? Ele nos ensina a ser uma pessoa melhor, não só para os outros, mas para a comunidade como um todo. Então, de forma bem resumida, que foram minhas conquistas ou que eu conquistei nesse 1 ano e meio de estudo aqui no Inglês Foi Desesperados, eu tenho aqui 4 conquistas que eu considero para mim as melhores ou as que mais me motivam. Que a primeira delas é que eu consegui passar no mestrado em Marrocos, coisa que eu não fazia ideia que eu iria tentar pelo menos, e eu consegui passar. E nesse processo seletivo tiveram provas de proficiência em inglês, entrevistas com os professores, estudo em inglês, né? A segunda conquista foi que eu consegui nota máxima no exame de proficiência da Universidade Federal de Viçosa, que é onde eu faço mestrado hoje. A terceira conquista foi me comunicar com nativos, que isso eu acho de extrema importância. Há poucos dias atrás tive a oportunidade de conversar com 2 nativos, então isso para mim foi muito importante. E o quarto ponto, que me deixa muito feliz também, é que eu consigo ler os artigos no tema da minha dissertação que eu tenho hoje. Não só no tema dele, mas de qualquer assunto. Isso me deixa muito feliz e muito realizado desse investimento que eu fiz na minha vida, que foi ter começado o inglês. Se eu pudesse mandar uma mensagem para o Vitor, que começou o curso de inglês lá em 2019, seria o seguinte: dê o primeiro passo. A gente sabe que ele, na maioria das vezes, é o mais difícil, ter a atitude de começar algo. Mas depois do primeiro passo, tudo vai ficando mais tranquilo e mais apaixonante. Então, eu tenho comigo, aprecie o processo, né? Dê o primeiro passo e aprecie o processo. Mas nada sem disciplina funciona. É aquela história do tijolo por tijolo, que você colocar um tijolinho todo dia, da melhor maneira que você consegue, no final de um longo período, ou de um período médio a longo, você tem uma parede construída em perfeito estado ou um prédio construído. Então, para tudo nessa vida é dessa forma. Para o inglês não é diferente. Então, são pequenos passos que a gente dá diariamente que no final de um período o resultado vem. Isso pode ter certeza. Então, dê o primeiro passo e tenha disciplina no processo.